Bom dia, composteiros, tudo bem? Esse é meu menino, eu sou a Vera Lemos, nós estamos no canal Tuteli das Minhocas. E olha só, meu menino ganhou uma minhoquinha, bem pequenininha, mas é uma gracinha, tá no bolsinho dele. E hoje, pessoal, nós queremos compartilhar com vocês uma situação que aconteceu aqui conosco. Esse é meu freezer, onde eu preparo o meu pré-composto, né? E hoje, eu via revolver meu pré-composto nesse freezer e me deparei com uma situação. Então, a parte de cima é esse aqui, ó, que eu retirei, certo? Ele tava com um cheiro agradável, um odor adocicado de mel. Mas, aqui embaixo, ao revolver, olha só, eu percebi o quê? Excesso de umidade e um odor desagradável, né? E eu fui pesquisar. Sabe o que eu me deparei? Eu descobri, esse odor, ele é causado pelos mercaptanos. Aí você me pergunta, Vera Lemos, o que é mercaptanos? Na verdade, o mercaptanos é um composto à base de enxofre. E é isso que vai ocorrer esse odor. E por que causa esse mercaptanos? O excesso de umidade, gente. Então, o excesso de umidade, ele reduz a entrada de oxigênio no pré-composto, certo? Porque a gente sabe que esse material orgânico, ele gosta de água, né? Esse material gosta muito de umidade. E aí, o que acontece? O excesso de umidade vai aderir a essas partículas desse composto, né? E vai alterar as propriedades. Então, o que eu quero dizer? Isso aqui é importante, por isso é importante, pessoal, ter esse controle de umidade, tá? E o revolvimento, porque esses não são os únicos fatores que interferem na decomposição do material. Existem outros fatores, mas esses também são muito importantes, tá? Por isso que é importante o revolvimento e manter o teor de umidade sob controle. Porque é o seguinte, esse preparo aqui, esse substrato, ele tem que ter, esse processo deve ocorrer em ambiente oxidativo, com a ação dos micro-organismos aeróbios, né? E a água, a gente sabe que a água é o principal constituinte da célula microbiana. Sem água, não existe vida, né? E excesso também não é bom. Então, por isso que eu estou passando para compartilhar com vocês esse processo, né, do pré-composto aqui que eu estou preparando. E houve esse problema dos mercaptanos, que é o composto à base de enxofre, né? Que é causado pelo excesso de água, que causa o processo anaeróbico. E hoje aqui eu vou montar aqui, ó, para vocês verem essa pré-compostagem, que também requer esse mesmo cuidado. O que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar uma camada de matéria seca, tá? Para que não ocorra isso também, esse processo de anaeróbico. Vou colocar aqui, ó, uma camada de matéria seca, que é o meu cama de cavalo, e vou colocar esses meus resíduos orgânicos aqui que saíram da cozinha. Olha aqui, ó. Opa, caiu. Então, aqui, boto uma camada baixa, certo? E vou colocar mais uma camada de matéria seca. Gente, muitas pessoas fazem o erro na pré-compostagem por causa disso. Eles colocam camadas altas de resíduos orgânicos. Então, coloquei uma camada, 2 vezes mais de matéria seca. E aqui, novamente, vamos fazer outra camada. Eu sempre falo o seguinte, você pode encher essa pré-compostagem, essa composteira, em um dia só. Olha só, a preguiça que teve aqui, ó. Não é para ter tamanhos menores, tá, gente? Mas como eu tava com preguiça, eu deixei em tamanhos maiores. Porque o que acontece? Quando você coloca esses resíduos com tamanhos maiores, o trabalho dos micro-organismos vai ficar mais difícil. Porque partículas muito grandes fazem com que não seja acelerado, seja retardado o processo de compostagem, ok? Então, vamos aqui. É melhor, não pode ser nem pequeno demais, nem grande demais, né? Equilíbrio, eu sempre falo isso. A palavra-chave em qualquer processo aqui chama-se equilíbrio, ok? Então, aqui, vou colocar mais um pouquinho de matéria seca, ok? Aqui, ó. 2 vezes mais. E o que acontece aqui? Uma vez por semana eu venho aqui e revolvo. E esse aqui são 2 composteiras que eu já montei, ó. E eu deixo até elas descobertas. Você pode ver que aqui não tem mosca, não tem inseto, não tem invasores. Por quê? Porque o equilíbrio que tem nesse processo de pré-compostagem. Eu sempre faço isso, ok? Para que não haja invasores. Eu coloco 2 vezes mais matéria seca e camadas baixas de resíduos orgânicos. Então é isso, gente. Eu estou passando para compartilhar com vocês essas experiências de manter o controle da umidade e o revolvimento necessário tanto na pré-compostagem como
na preparação do substrato, ok? Então é isso, entre no canal, se inscreva, dê um like, fortaleça a coroa e o menino. Bom dia, composteiros!